Bem, pessoal, vamos continuar, né, falando das soluções volumétricas. Bem, e aí, como eu mostrei para vocês, eu estava falando um pouco das reações, que a gente utiliza o número de mols como um princípio para se chegar ao fator de análise. E aí a gente vai entender por que o fator de análise é tão importante para a área farmacêutica. E, como eu falei com vocês, quando nós vamos preparar uma solução volumétrica de um, de um de um padrão que não é um padrão primário, que é um padrão secundário, como o hidróxido de sódio, por exemplo, se eu preparar o hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, pesando simplesmente completando o volume, eu provavelmente não vou ter uma solução exatamente 0,1 mol por litro. Então a gente precisa o quê? Realizar a padronização contra um padrão primário que a gente viu na aula passada, tá? Então, bem, como é que eu vou saber, né, então, a solução? Provavelmente ela não, você, assim, seria muito sortudo, né, isso acontece muito pouco, você também precisa ficar estressado em preparar uma solução exatamente a 0,1000 mol por litro. Para isso a gente tem um recurso para as nossas análises chamado de fator de correção. Então esse fator de correção é a expectativa e realidade. Ele vai corrigir a sua expectativa, a sua realidade em relação à sua expectativa, digamos assim, tá? Então, tem essa formulazinha que vocês podem utilizar, né, que é a massa do padrão primário, que você utilizou lá em miligramas, dividido pelo fator de análise vezes o volume gasto. Ou seja, uma solução que eu preparei com a expectativa de ser a 0,1 mol por litro, ela, vamos supor que eu padronizei e deu 0,1123 mol por litro. Eu vou jogar minha solução fora e preparar outra até 0,1? Claro que não. Né? Mas você precisa lembrar, inserir nos seus cálculos, que sua solução ela não está exatamente a 0,1000 mol por litro, e sim a 0,1123 mol por litro. Então, para facilitar os cálculos, para a gente não ficar o tempo todo complicando nossa vida na rotina analítica, a gente tem formulazinhas, tem esses macetes, e aí quando você tem o fator de correção dessa solução, então preparou, padronizou a solução, você vai colocar no rótulo fator de correção. Por quê? Porque eu vou me lembrar que aquela solução não está exatamente a 0,1, mas ela tem uma concentração ligeiramente maior ou ligeiramente menor. Também não pode ser 1,5, que aí você realmente passar, né, em torno de mais de 50%, aí realmente vai ficar impraticável as suas análises. Mas se ela estiver ali no valor próximo de 0,1, é o que vai acontecer na prática e você precisa ter o quê? Ter o fator de correção dela. Então você vai utilizar a massa do padrão primário em miligramas, dividir pelo fator de análise e multiplicar pelo volume. E aí sempre nos seus cálculos vocês vão ver esse FC muito frequente. Né? À medida que a gente for vendo os exemplos, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Então aqui, fator de correção dessa solução que eu padronizei vai ser a massa do padrão primário em miligramas, quanto eu pesei do padrão primário, porque, caramba, eu não consegui pesar 400 miligramas de fitalato. Não tem problema, eu pesei 410, pesei 420 miligramas, pesei 380, 390, é a massa que você pesar. Você não vai precisar ficar igual um louco lá na balança, né, com toque, até você pesar exatamente 400 miligramas. Então, por isso que a formulazinha, ela ajuda a gente bastante a não ficar estressado. Isso eu vou fazer onde, gente? Na balança analítica. Com certeza, nessas horas, se eu estou falando com padrão, padronização é balança analítica, é vidraria volumétrica. Então, não me invente de pegar lá a pipeta graduada e não me invente de fazer essa pesagem em balança de precisão, porque você perde todo o sentido de toda a trabalheira que é padronizar uma solução, tá? E aí você vai colocar a massa que você pesou, beleza, tá lá na farmacopeia, né, sugerindo 400 miligramas. Então, você vai pesar em torno de 400 miligramas, não quer dizer que você não seja preciso, mas você vai ter que ter o valor exato, beleza. Então, eu consegui pesar 410 miligramas. Então, você vai botar a sua forma 410 miligramas. Fechou. E aí, o fator de análise, né, que, como eu falei para vocês, é a massa do padrão em miligrama que reage com ml da solução titulante. Tá? E o volume gasto é o que você gastou da solução volumétrica que você tá padronizando. Aqui eu trouxe uma tabela mostrando alguns exemplos de soluções volumétricas e seus respectivos padrões primários. Então, quem é que você vai padronizar com quem? Então, como eu falei com vocês, ácido acético, ácido clorídrico, eles podem, não são soluções, não são padrões primários,
E aí você pode usar como padrão primário, para poder padronizar essas soluções, o carbonato de sódio anidro. O hidróxido de amônio, você pode utilizar o bifitalato também, tá? O EDTA, a gente usa o carbonato de cálcio. O iodo, a gente utiliza o trióxido de arsênio. O tiosulfato de sódio, a gente usa o dicromato de potássio. E o nitrato de prata, a gente pode usar o cloreto de sódio como padrão primário. Relembrando lá da química analítica. Então, aqui a gente, né, vamos fazer um exemplo. Na padronização da solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, como bifitalato de potássio, tá? A gente tem a massa ali do padrão primário, como eu falei pra vocês, eu não pesei 400, pesei 402, não tem problema, você não vai ficar lá até o final da aula até pesar 400. E aí aqui a gente tem o fator de análise, a gente calculou na aula anterior, né? A gente fez todos aqueles cálculos para achar o fator de análise. E o volume gasto, vamos supor que gastou 22,1, então você viu lá na bureta, gastou 22,1. Então colocando, fazendo a continha, tá? A massa do padrão primário em miligrama, que a gente pesou 402, dividido pelo fator de análise, isso vai ter na farmacopeia, se não tiver eu já ensinei como é que calcula, vezes o volume gasto, quanto eu gastei lá na bureta, 22,10. Então essa solução tem um fator de correção de 0,891, ou seja, ela é mais fraca do que o que eu esperava. Um fator de correção igual a exatamente 1 significa que você foi assim sortudo na vida, ganhou na loteria, conseguiu preparar uma solução exatamente na consideração que você queria. Um fator de correção acima de 1 significa que sua solução ficou ligeiramente mais concentrada do que o valor que você queria. E abaixo de 0,1 ela ficou ligeiramente diluída. Mas não tem problema, o que me importa é que eu conheça esse valor. E nesse caso a gente utiliza o fator de correção para facilitar os nossos cálculos lá na frente. Aqui eu vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês, né? Lá na farmacopeia, na primeira parte, no item 7.3, ele fala, né, das soluções volumétricas, e aqui ele dá um exemplo de como prepara e de como padroniza. Então a farmacopeia é ótima nesse sentido, facilita a sua vida, você não tem que ficar pensando muito, mas é claro que eu ensino vocês a pensar, que quando não tem na farmacopeia, é você que vai para a bancada, é você que vai sentar e vai fazer as continhas, tá? Bem, então a solução de ácido clorídrico, né, ele contém 85 ml do ácido clorídrico PA em 1 litro de solução aquosa. Então, se eu precisar preparar uma solução de ácido clorídrico molar, eu já expliquei. O que é esse molar? Significa que eu tenho um aqui, que é 1 molar. SV é solução volumétrica. Se eu fizer isso, eu já tenho a solução bonitinha molar? Não, eu preciso padronizar. Como eu falei com vocês, o ácido clorídrico, ele tá de longe um padrão primário. A pureza dele é baixíssima, 32, 37%. Então, aqui ele já te dá uma dica, ó, como é que você vai preparar ele para ficar mais ou menos na concentração de 1 mol por litro. E aí ele vai explicar como é que padroniza. Então ele fala que pesar com exatidão, não é que você tem que pesar exatamente 1,5, mas você precisa saber essas casas, 1,523, ou seja, você vai ter que anotar aquela massa que você pesou, em torno de 1,5, tá? Mas você precisa ter esse valor com a exatidão. De carbonato de sódio anidro, que é o padrão primário que reage estequiometricamente com ácido clorídrico, ela acrescentar 100 ml de água, né? Isso lá no Erlenmeyer. Ô, Angélica, e essa água aqui que eu estou adicionando no carbonato de sódio, no sólido? Se eu colocar 110 ml vai fazer diferença? Se eu colocar 150 ml vai fazer diferença? Não, não vai. Essa quantidade de água é só para você solubilizar o sólido para facilitar a sua titulação, né? Por quê? Porque o que está interessando aqui para a gente é o número de mols. E o número de mols, ele não varia com volume. Quem é o número de mols, gente? O número de mols é a massa sobre massa molecular. Você tem como variar a massa? Você botou 1,5. Não, só se você botar mais. Você tem como variar o peso molecular? Não, é da molécula. Então, se eu botar 1 litro, se eu botar meio litro, se eu botar 10 ml, se eu botar 1 ml, não vai fazer diferença no número de mols, que é o que me interessa. Então, eu vou ter minha reação estequiométrica. Não vai alterar, tá? Essa quantidade é para facilitar a sua titulação. Se você coloca muito pouquinho, pode ser que não solubilize bem, então você tem que garantir que ele esteja completamente solubilizado, né? Porque a reação se processa em solução. Se você coloca muito, pô, botei 300 ml, cara, isso vai ficar tão ruim para você homogeneizar o Erlenmeyer, para você misturar. Então, 100 ml é um volume adequado, né? 100 ml ele consegue solubilizar, você tem um volume ali que vai facilitar a homogeneização durante a titulação. Então, você colocou esse ml, gente,
Pode, botei 150, não tem problema, você não vai jogar fora. E isso a gente faz o que, gente? Pelo menos em triplicata. Então, eu vou pegar 1,5, mas eu vou pesar isso em 3 Erlenmeyers, no mínimo. Tá? Eu não posso fazer em um e já dizer que... Aí depois eu vou ter que fazer uma média do resultado final. Lembrando que quando você usa sólido, o valor que você adota é a média, não é agora a média das massas e dos volumes. Você vai ter que fazer cálculos separados e no final você vai fazer a média do resultado final, tá? Então você coloca lá os 100 ml de água, o indicador nesse caso, depois a gente vai falar no final da aula sobre os indicadores, é o vermelho de metila. Então o vermelho de metila é cis, você vai ver lá como é que preparar na primeira página a farmacopeia. Vai adicionar lentamente, tá vendo a farmacopeia? Você não vai descer a bureta até perto do volume do ponto de equivalência, não. A partir da bureta até a coloração rosa fraca. Aí ele pede, né, aquecer a solução até ebulição, porque às vezes tem equilíbrios que quando chega próximo do ponto de equivalência, ali você tem, né, o equilíbrio da reação. Então, a depender de onde tiver esse deslocamento do equilíbrio, o indicador ele vai, né, ficar um pouco instável. Então, ele pede, né, justamente para acelerar a reação, né, próximo do ponto final. Então, você vai ferver, né, colocar numa chapa e deixar ali para você ter certeza que realmente ainda não chegou no ponto final. Ou, se permanecer a cor rosa, é porque não tem jeito, já processou tudo, já tem excesso. Então, você vai esfriar, né? Aí, provavelmente, a coloração rosa ela vai voltar, né? Se você não tiver passado do ponto de equivalência, vai continuar a titulação e vai repetir essa sequência até que, quando eu aquecer, a coloração rosa não desaparecer mais. Que quando a coloração rosa não desaparecer, mesmo aquecendo, né, o aquecimento ele tá aí acelerando a reação, significa que eu já passei do ponto, né? Que eu já tô ali no meu ponto final. Aí ele pede para calcular a molaridade, tá? E aí ele dá pra gente um fator de análise. Olha que legal. Cada 52,99 miligramas de carbonato de sódio, que é o padrão primário, equivale a 1 ml de ácido clorídrico molar. Então aqui ele já te deu a pesquinha, né? Como é que você calcula essa molaridade, sem precisar botar equação e tudo mais. Aqui um outro exemplo, ó, a padronização do ácido sulfúrico molar, SV. A mesma coisa, ele já ensina como preparar mais ou menos uma solução molar de ácido sulfúrico, né? Pegando ali essa quantidade, você vai pesar com o ácido sulfúrico, gente, tem um detalhe. Ele tem uma densidade muito alta, próxima de 2. Então, por isso que ele coloca em massa, tá? Então, aí o ácido, no caso, fica muito complicado você pesar, né? Esses 98,07 gramas de ácido sulfúrico. Então, eu recomendo que você meça metade desse volume, já que a densidade dele, né? Então, você vai ele calcular mais ou menos a densidade e pegar pelo volume, porque ele é muito corrosivo. Eu não vou levar, não sou maluco de levar um ácido sulfúrico para a balança. Isso aí eu tenho que operar dentro da capela. Então, você vai lá, olha a densidade e calcula qual é o volume de ácido sulfúrico que eu preciso para ter uma massa de 98 gramas. Então, é só ir lá na fórmula de densidade. Aí você vai calcular esse volume, vai preparar lá 1 litro. Tá pronto? Não, o ácido sulfúrico também, a pureza dele não é tão baixa, mas ela também não pode ser considerado padrão primário. Então, eu vou ter que também fazer a padronização. Então, ele mostra aqui como é que prepara, como é que padroniza. Nesse caso aqui, o ácido sulfúrico padroniza com carbonato de sódio anidro, né? Aqui usa o indicador vermelho de metila, né? E aí ele já dá aqui como é que faz o cálculo, né? Cada 105,98 miligramas de carbonato de sódio anidro, que é o padrão primário, equivale a 1 ml de ácido sulfúrico molar. Aqui o do hidróxido de sódio, a mesma coisa, né? Ele já ensina como é que faz o preparo, ensina como é que faz a padronização. E aí ele dá aqui, né? Vocês vão ver que o tempo todo a farmacopeia vai ficar falando de fator de análise, por isso que eu quis introduzir isso melhor para vocês. Então aqui ele diz que cada ml de hidróxido de sódio molar, SV, equivale a 204,222 miligramas de fitalato. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Bem, então na análise volumétrica de fármacos, né, os métodos volumétricos, como eu falei para vocês, dentro da farmacopeia a gente utiliza basicamente o fator de análise, ou seja, a equivalência de cada ml da solução volumétrica, né, titulante com o valor em miligrama do fármaco titulado. Então a gente tem o quê? Tem o fator de análise,
tá? Então, cada ml do titulante equivale a X miligramas do fármaco. E isso vai estar em cada monografia. Claro, e se eu utilizar, Angélica, por exemplo, a solução que ele fez, o fator de análise, é 1 mol por litro. Se eu utilizar uma solução de 0 mol por litro, é o mesmo fator de análise? Não, aí você mudou tudo, você vai ter que recalcular. Então, esse fator de análise, ele é fixo para aquela molaridade. Se eu for lá e utilizar uma outra concentração, aquele fator de análise não serve mais. Então, você vai ter que recalcular o fator de análise, caso você não use exatamente aquilo que está especificado na farmacopeia. Por isso que eu ensinei para vocês como é que calcula. Vai que uma situação você queira adaptar o método, queira fazer mais diluído, e aí eu já ensinei para vocês como é que chega no fator de análise. Tá? E aí, gente, a titulação é muito simples, a gente vai fazer muito na aula, né? Eu sei que vocês já fizeram bastante na analítica, mas aí a gente vai lembrar, né? Por exemplo, a gente tem aqui na bureta, né? A gente vai colocar a solução, né? O titulante, que a gente já padronizou bonitinho, tá? E aqui o titulado. Então, se for uma amostra líquida, né? Eu vou usar o que, gente? Pipeta volumétrica. Nunca, jamais, em hipótese alguma, me pegue uma pipeta graduada para tomar uma alíquota, tá? Porque você está tendo todo o trabalho, essa precisão, o principal que é pegar a amostra, você vai lá e me pega numa pipeta graduada, ou uma proveta, ou até no becker, que eu já vi aluno pegando no becker, com vontade de morrer. Aí ele vai lá, a água, aqueles 100 ml que é só para poder fazer volume, e o aluno me pega uma pipeta volumétrica. Então, gente, o que vocês estão fazendo ali no laboratório, vocês têm que saber, essa etapa, eu necessito de uma precisão ou não? Sempre se faça essa pergunta. Por que eu estou adicionando esse 100 ml de água? Ele vai interferir em alguma coisa, né, no número de mols? A minha amostra. Por que eu estou pegando minha amostra numa pipeta volumétrica? Então, se faça essas perguntas antes de ir. Não vai na receita de bolo, tá? Porque às vezes você vai na receita de bolo, então você não está entendendo o que você está fazendo, você tem o risco de fazer errado. Então, vamos supor, você pega lá uma alíquota de 20 ml, tá? Então, sempre seja esse nome, alíquota, pode saber, é preciso. A bureta, ela tem, né, uma precisão equivalente, né, à pipeta volumétrica. Mas vamos supor, Angélica, eu preciso de um volume de 15 ml. Eu não tenho pipeta volumétrica de 15 ml no laboratório. O que você pode fazer? Mede numa bureta. Só não meça numa pipeta graduada, né? Você vai lá, coloca, enche a bureta e, como eu disse para vocês, ela mede volume escoado. Coloca no 0 e escoa até o 15. Pronto. Você conseguiu tomar sua líquida com precisão. Se eu precisar de volumes fracionados, que eu não tenha vidraria com valor fechado, tá? Então, você vai colocar ali no 0, tá? Aqui, gente, tá vendo esse corpo aqui da bureta? Isso aqui precisa estar preenchido de líquido antes da titulação. O que acontece? Você vai lá, fecha a torneira. Você coloca o titulante. Se a torneira está fechada, o líquido não tem como chegar nessa parte, tá? Do bico dela, depois da torneira. Então, isso aqui é uma espécie de volume morto. Então, aí o pessoal começa a titular, aí vem todo esse volume morto de erro para minha titulação. Então, essa titulação já era. Então, o que eu peço? Encheu a bureta, gente, não com a amostra fora, deixa um beck aqui embaixo, dá um jato, até que às vezes fica bolha, até que isso aqui fique completamente preenchido, sem bolha. Beleza, eu vi que essa parte aqui da bureta está completamente preenchida sem bolha, eu volto e completo o volume dele aqui para 50, para 25, dependendo do volume da sua bureta. Então, eu canso de ver o pessoal titulando aqui com bolha, né? Então, assim, prestar atenção no que vocês estão fazendo. Então, eu estou titulando, caramba, usei a bureta toda, não virou. Você vai, gente, esvaziar a bureta? Jamais. Você vai parar aqui no 0, você vai parar, tá? No 0, você vai fechar a torneira, e aí você vai acrescentar mais titulante e vai somar. Aí o aluno, ele desce a bureta toda, ó, ele bota essa parte inclusive aqui, esse volume morto, e diz que foi 50 ml mais o que ele adicionou. Tá tudo errado. Ah, professor, mas é só medir quanto tem aqui. Não existe, gente, não tem medir. Fez errado, é melhor fazer de novo. Ah, professor, é só medir aqui, ó, quanto tem daqui pra cá. Você não tem como saber quanto tem de volume daqui pra cá. Então, eu já tô dando essas dicas, né, porque eu sei que é algo que eu vejo, assim, o tempo todo, né, para os alunos que estão, né, relembrando lá como é que faz titulação. E como eu disse, não vai escoar, parou aqui, vai gastar 11 ml, vou parar no 10. Vocês também não vão fazer isso. E aí, a sugestão, coloca um fundo branco aqui, ó, coloca uma folha
de papel branco, papel ofício pode ser, porque o contraste visual, às vezes essa parte aqui do suporte é preto e o fundo preto às vezes ele não contrasta bem com os indicadores. Quando você coloca um fundo branco, você consegue contrastar um pouco melhor. O ideal é que a titulação seja feita, as 3 titulações, até aplicada pelo mesmo analista. Por quê? Essa questão da coloração, ela um pouco, não deixa de ser um pouco subjetivo. Então tem gente que já enxerga o rosa rapidinho da fenolftalina. Tem pessoas que não, que ela precisa ter um excesso maior. Então, para esse erro, você não ter um desvio muito alto, o ideal é que seja sempre a mesma pessoa fazendo as 3 alíquotas. Às vezes na aula, né, porque a gente quer proporcionar, né, a oportunidade de todos os alunos titularem, às vezes cada um faz um. A gente faz isso por fins didáticos. Mas no laboratório de controle de qualidade, não. Tem que ser o mesmo analista para fazer todas as leituras, todas as medidas. Tá? Então, no laboratório, a gente permite para que todo mundo tenha oportunidade de manusear os instrumentos, mas isso não é adequado dentro de uma rotina analítica. Bem, aí você titulou, você vai anotar esse volume e vai colocar naquelas fórmulas e proceder o cálculo. Bem, aí, na próxima aula nós então vamos entrar no cálculo de teor da matéria-prima.